Ok. Então, vamos lá. Então, não sei se vocês têm alguma dúvida em relação àquilo, mas também vocês têm o meu WhatsApp, qualquer coisa, vocês perguntam. O mais interessante em relação à batalha espiritual a nível pessoal é o nosso posicionamento em relação a tudo que a gente já viu. Eu não vou repetir as aulas passadas, né, porque não tem sentido, mas se vocês forem prestar atenção da primeira aula até a última aula que eu dei, a aula anterior, na verdade eu estava falando do nosso posicionamento diante de tudo o que acontece na nossa vida. Não só diante das ações espirituais diretas, como também das ações espirituais indiretas, né? O que que é isso? Bom, a gente sabe que nós vivemos em um mundo onde as realidades espirituais e as realidades físicas elas se misturam. Não tem como a gente separar. Não tem como a gente viver em um mundo físico e depois a gente passar para o mundo espiritual. Não, na verdade, tudo é junto, é uma coisa só, é um mundo só. Porém, tem um mundo que a gente enxerga e tem outro que a gente não enxerga tão bem, né? Não enxerga tão bem, porque em alguns momentos o Senhor nos permite ter alguma sensação do mundo espiritual. Eu sei que vocês, cada um aqui já teve alguma experiência em relação a, a entrar no mundo espiritual, seja através de sensações, seja através de audição, né? Entrou no mundo espiritual através da audição, ouviu alguma coisa, seja através da visão, ou seja através, digamos assim, de um arrebatamento, de um deslocamento de corpo. É algo que não é comum a gente falar, mas acontece. Como foi o caso de Ezequiel, né? Quem lê o livro de Ezequiel vai entender muito bem o que eu estou falando. Eu não vou ler esse texto, porque isso a gente vai tratar em outro nível e outro curso posterior. Mas foi o que aconteceu com Ezequiel, foi o que aconteceu com Paulo, foi o que aconteceu com João. Então, eles tiveram deslocamento de corpo, que é uma nomenclatura que a gente dá que não importa. O que importa, na verdade, é o que é o fato em si, né? Onde eles foram num corpo espiritual, entraram literalmente na realidade espiritual que nos cerca, que convive conosco, né? Nós estamos aqui conversando e ao nosso redor existe uma multidão, né, de seres espirituais, agindo, interagindo, enfim. Isso é um fato, é real, a Bíblia fala muito sobre isso. A presença de seres espirituais, tanto anjos quanto anjos caídos, a Bíblia é comum se falar, se ver, se ler. Então, a gente não pode fazer de conta que isso não faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida, é importante que a gente tenha essa consciência. Então, tendo uma consciência aberta e clara acerca do mundo espiritual, a gente vai ficar mais sensível a ele. Ele não é que o mundo espiritual esteja oculto aos nossos olhos. O problema é que a gente não está sensível a esse mundo espiritual. A gente não permitiu que a gente não se permite participar desse mundo espiritual no nosso dia a dia, por falta de conhecimento ou às vezes até por falta de interesse mesmo, né? Para algumas pessoas tanto faz se existe mundo espiritual, se não existe, as pessoas vivem a vida dela comum, independente do que cerca a vida delas. O que não era comum na época da igreja primitiva. A gente perdeu muito, nós perdemos muito dessa questão de ter esse entendimento do mundo espiritual ao nosso redor. A gente perdeu demais, né? A gente com o tempo e com uma religião que foi estabelecida, né, com a religião em si, se perdeu muito da fé, se perdeu muito da dependência de Deus, se perdeu muito digamos assim, da nossa espiritualidade pura em si, onde eu
entendo que eu preciso ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Então, quando a religiosidade foi estabelecida, ela, ela trouxe tipo um isolamento da nossa vida física com o mundo espiritual. Então, a gente perdeu muito o contato com o Senhor, né? O relacionamento com Deus e, consequentemente, com todos os seres espirituais que o Senhor ordena ao nosso respeito. Então, isso tem interferido na nossa vida, tem nos prejudicado, porque a gente não tem, digamos assim, não só conhecimento pessoal de relacionamento com o Senhor e com seres espirituais, como também a gente não se interessa. A gente não tem interesse. O que importa é o que está acontecendo na minha volta e o que eu posso sentir. A gente não tem um interesse profundo nas coisas espirituais da nossa vida, como a gente tem nas nossas interesses profundos em relação às coisas materiais que nos cercam. A gente não tem tanta busca assim, ou no sentido pessoal, né? Eu me envolver com o Senhor a ponto de ter uma experiência pessoal com Ele. A gente, muitas das vezes, o nosso relacionamento com Deus, ele é muito de conta-gota, né? É muito ah, dosado, né? A gente é muito dosado em relação a isso, no sentido de entrega, né? Não, eu não estou falando no sentido de tempo, né? De tempo com Deus, não. Estou falando de entrega. Às vezes a gente tem muitas restrições de se entregar nesse relacionamento pessoal com Deus, né? Por causa da religião que foi estabelecida na nossa vida, os cultos, as doutrinas, a forma de entrar na presença de Deus, a, os rituais que foram estabelecidos. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que oram, cristãos, né, que oram voltado para Jerusalém. Não tem sentido. Hoje não tem sentido. Não tem sentido isso. E esses rituais religiosos têm interferido no nosso relacionamento espiritual com o Senhor, no nosso relacionamento pessoal com Deus, de ter Ele na nossa vida. Então, tem vários rituais que nós adotamos pela religiosidade, pela religião, que tem, de certa forma, isolado essa interação entre o mundo espiritual do Senhor na nossa vida e nós em relação ao mundo espiritual que Ele estabeleceu ao nosso redor. Então, uma das coisas que a gente precisa entender dentro dessa batalha espiritual é justamente isso. Enquanto eu não tiver uma consciência desse mundo espiritual, enquanto eu não tiver uma vivência desse mundo espiritual, eu estou fragilizado, eu estou mais suscetível a sofrer um, um ataque, ser enganado, ser ludibriado, pelas astutas ciladas de Satanás, porque eu não tenho um relacionamento profundo com o Senhor. Eu não estou falando de conhecimento teológico, tá? Não estou falando de conhecimento teológico. Tempo de estudo da palavra. Bíblias que eu tenho dezenas na minha casa e eu sei de cor a Bíblia tal, Bíblia tal, Bíblia tal. Não, eu conheço todas as versões, eu estudo todas as versões, eu sei o grego, eu sei o hebraico, eu sei não sei o quê, eu sei tudo isso. Eu estou falando, eu não estou falando desse conhecimento teológico, eu estou falando de você conhecer o Senhor e Ele ter também esse acesso na tua vida. Nós termos uma relação íntima, pessoal, conhecimento profundo, de experiência, de eu me entregar para Ele, né, e receber dele em pureza, em
pureza, não é impureza não, tá? Coisas puras do Senhor, sem a religião interferir naquilo que eu vou receber dele. Não sei se está claro, não sei se está ficando claro para vocês. Se não ficar, por favor, me interrompa, pergunta. Eu tento melhorar a informação. Mas muita coisa que a gente herdou, ou muita coisa que foi lançada sobre nós como forma de culto, na verdade, é um isolamento. São formas de comunicação com Deus, são formas de culto com Deus, são formas de se apresentar para o Senhor, que, na verdade, ao invés de abrir o caminho, ou de desimpedir o caminho para que a gente possa verdadeiramente receber as coisas do Senhor, que não acontece. São como se fossem filtros que a religião, as doutrinas e os rituais foram colocando na nossa vida. A gente perdeu a simplicidade e a pureza de sentar nos pés do Senhor. A gente precisa de todo um ritual para receber alguma coisa de Deus. A gente precisa de preparar tudo para ter acesso a Deus. E isso não é bíblico. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. O acesso foi liberado. Eu posso me apresentar confiadamente diante da graça, diante do trono do Senhor. Eu não preciso mais de nenhum artifício para me apresentar para Ele, ou, na verdade, a gente está na presença dele todo o tempo. Então, eu não preciso de nenhum ritual para eu receber dele coisa alguma. As coisas do Senhor, elas fluem abundantemente na nossa vida todo o tempo. O problema é que a gente estabeleceu padrões para que Deus possa se manifestar, para que Deus possa falar, para que Deus possa ministrar na nossa vida, para que Deus possa fazer isso ou aquilo, a gente, de certa forma, a gente precisa estar em uma condição. E aí a gente condiciona o Espírito Santo, a gente condiciona Deus, a gente condiciona as manifestações espirituais ao nosso redor, porque a gente formatou a nosso relacionamento pessoal com Ele. E todas as vezes que eu estabeleço padrões na minha vida para manifestação ou para intimidade e o relacionamento pessoal com o Senhor, eu estou formatando isso. Muitas das vezes a gente fala que nós não somos religiosos, mas a gente formata a nossa religião. E isso tem sido o maior trunfo de Satanás. Isso tem sido, digamos assim, a grande marca dele na nossa vida. Talvez ele não precise marcar ninguém fisicamente, porque ele já implantou dentro de nós, não um chip, como dizem por aí, que eu não acredito que a marca da besta seja um chip, mas talvez ele tenha implantado dentro de nós um padrão que me impede de entrar na presença de Deus confiadamente. E aí, esse padrão, se ele não for quebrado, a tendência dele é se tornar um fundamento na minha vida, um fundamento religioso que eu criei. Não foi, talvez, a Igreja Católica, não, eu criei isso. Então, essa é uma das grandes, digamos assim, dos grandes trunfos de Satanás contra a igreja. E ele tem avançado muito nisso, onde ele estabelece formas, onde ele estabelece rituais, onde ele estabelece limites para que a gente possa ter
livre acesso ao trono da graça e receber de Deus de forma natural, digamos assim, sem eu ter que que formar ao meu redor todo um ambiente espiritual para que ele possa se apresentar ou para que eu possa receber alguma coisa. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque é uma linha muito fina, em relação a, a qualquer outro tipo de manifestação espiritual ou de acesso espiritual maligno ou qualquer outra coisa. A gente precisa ter muito cuidado com isso, né? E essa é uma batalha que o inimigo tem avançado, tem ganho espaço, tem ganhado espaço no nosso meio. E eu não falo só de pessoas que claramente têm isso, mas nós mesmos. Eu preciso vigiar muito, você precisa vigiar muito em relação a esses padrões que nós criamos para manifestação, para relacionamento com Deus. Eu eu entendo, Beethoven, tá? Que eu não preciso preparar um ambiente para falar com o Senhor. Eu não preciso preparar um ambiente para a manifestação da glória de Deus. Até porque a palavra do Senhor fala que o Espírito dele habita em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Ele não habita em locais feitos por mão de homem. Ele é muito mais do que isso. Então, qualquer coisa que eu faça para atrair ou trazer a presença de Deus, ou ter relacionamento com Ele naquele momento, eu talvez esteja ultrapassando um pouquinho a linha e indo para o outro lado. E isso tem sido um trunfo muito grande na mão do inimigo. E isso muitas das vezes a gente faz inconsciente, não proposital, mas porque a gente foi condicionado de uma certa forma. Então, o relacionamento com Deus é uma das, digamos assim, uma das armas mais poderosas que a gente tem contra, contra qualquer coisa na nossa vida. Contra a ação espiritual, contra o pecado pessoal, contra manias pessoais que a gente tem, contra o pecado íntimo que cada um pode carregar dentro de si. Esse relacionamento com Deus pessoal é o que tem poder de quebrar todas as amarras de Satanás na nossa vida. Por isso que ele investe tanto em trazer camadas, isolamento, para que esse relacionamento com Deus ele não seja limpo, ele não seja puro. Então, ele vai colocando algumas coisinhas que imperceptivelmente interferem no nosso relacionamento com Deus. E sem um relacionamento com Ele limpo, um canal direto limpo, sem ter que eu passar por alguns rituais para chegar a Ele, né? Fica muito complicado eu me libertar, porque a ação sobrenatural da presença dele na minha vida não é completa, não é 100%. Sempre vai haver um, um, um fator de isolamento. Eu sempre vou ter alguma coisa ali para impedir que o Senhor se aproprie de mim completamente. E o relacionamento com o Senhor é o que vai me libertar, é o que vai libertar a minha vida dos meus pecados. Sem esse relacionamento, dificilmente, ou eu posso dizer quase impossível, eu andar, ou digamos assim, ser liberto de vício, de pecado, de qualquer outro tipo de coisa. Então, uma das armas espirituais que a gente precisa, digamos assim, aperfeiçoar
é o nosso relacionamento com Deus. Retirar todo tipo de ritual. Não preciso de ritual para me relacionar com Deus. Eu preciso de um coração quebrantado e contrito. Só isso. Eu preciso querer recebê-lo na minha vida. E o meu relacionamento com Deus é em qualquer lugar que eu tiver. Em qualquer lugar. Em qualquer momento, em qualquer situação. Eu não posso estabelecer para Ele um ambiente onde Ele se manifesta ali, né? Ah, não, ali é o... Uau, se não for ali, se não for dessa forma, Deus não vem. Se não for desse jeito, Deus não chega. Não sou eu que determino, não sou eu que tenho que colocar os padrões de manifestação de Deus na minha vida. Eu não tenho condição, eu sou criatura. Ele é que é o Criador. É Ele que dita as regras, é Ele que fala, é Ele que determina, é Ele que é o Senhor. Não sou eu. Quem sou eu para dizer, não, Senhor, Ele vai vir aqui nesse momento, porque agora eu tô mais sensível, o ambiente está preparado, eu coloquei uma música tal, essa música é que vai trazer assim, a presença do Senhor, esse tipo de cor, esse tipo de quarto, às vezes as pessoas chegam a esse extremo. Eu já vi, eu já vi. E aí é um passinho para a feitiçaria, um Ai, passinho para a bruxaria. Tem que ter muito, muito, muito cuidado. Muito eu, cuidado. Nós temos que ser assim, mais simples possível. Temos que entender que Deus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele rompe tudo, Ele não tem um limite, Ele não tem, e Ele não precisa de um ritual para se manifestar, para aparecer, Ele não precisa de, de eu ter que, sei lá, fazer qualquer coisa, não, Ele é, Ele é. E Ele está em mim, Ele está em você. Ele se manifesta na sua vida a todo momento. Ele flui na tua vida em todo momento. Ele transborda na tua vida em todo momento. Ele só precisa que a gente se entregue a isso. E, Senhor, ó, sou um vaso na tua mão, estou aqui, me entrego, não quero mais rituais. Não quero mais um padrão humano para o Senhor se manifestar. Usa a minha vida como o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Age na minha vida como o Senhor quiser. Se manifesta na minha vida como o Senhor quiser. Eu sou o seu templo. Estou aqui. Me usa, me manifesta. E Satanás, ele está investindo pesado nisso. Ele está investindo muito. Ele tá trazendo finas camadas. Finas camadas. Num dos livros que eu estava lendo, uma pessoa fez um exemplo bem interessante. Ele falou que ele chegou em casa e bem cansado do trabalho, e o filho dele querendo brincar com ele, e ele cansado, e olha, daqui a pouco a gente brinca e tal. E ele ficou conversando com a esposa ali na cozinha e tal, e o menino ali querendo brincar daquele brincadeira que menino gosta, de policial e bandido, não sei o que e tal. E o menino pegou um cordãozinho, um pequeno fio, muito fraco, e o menino falou, eu vou te prender, papai, e tal. E começou a rodear o pai dele, né, nos pés, e passando aquele fio ali bem fino, e o pai dele olhou assim, mas também não ligou. E o menino ficou ali, né, brincando e passando e tal. E ele esqueceu daquilo dali, né? Quando ele foi dar um passo, aquele cordão tão fininho que poderia ser quebrado com tanta facilidade, o menino já tinha enrolado tanto, já tinha passado tantas vezes, que
ficou forte. Várias dobras daquele cordão ali fez com que o pai caísse no chão. Quando ele caiu no chão, na mesma hora o Espírito Santo começou a ministrar no coração dele. É assim que o inimigo está fazendo. Ele passa uma linha bem fininha, você não percebe, depois ele passa outra, vai passando, muito leve. De repente, quando você tenta, você percebeu que você ficou preso. E ele tem agido muito assim no meio da igreja. E nós precisamos estar muito atento a isso. O Senhor, ele não tem um padrão específico de manifestação, de palavra, de unção. Ele não tem. Ele não tem um padrão específico. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E o que Satanás quer, ele é padronizar as coisas. Ele quer colocar dentro de um formato. Tudo ele trabalha assim. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Essa é uma das grandes ciladas de Satanás nesses últimos dias. Então, a gente precisa ficar muito atento, porque ele vai investir demais no meio da igreja em relação a rituais. Fique muito atento em relação a isso. Fique muito atento. Ele está investindo muito. Eu estava conversando com a Naira sobre isso outro dia. É na nossa igreja mesmo. Então, a gente precisa, assim, ter muito cuidado, buscar muita sabedoria de Deus, e isso é com relacionamento. A arma principal que nós vamos ter agora, nesses últimos dias, é relacionamento pessoal com Deus. É a minha arma principal, relacionamento pessoal com Deus. E esse relacionamento é entrega, né? É uma entrega total. E essa é uma batalha muito terrível, porque é a minha vida, é a sua vida. E não só a sua, mas a vida de pessoas que estão ao seu redor também. Então, ele tem investido muito pesado nisso. Eu tenho falado muito sobre espíritos de engano, né? Eu tenho orado muito em relação a isso. E essa é uma das ações desse espírito de engano, né? Da ação de Satanás, em formalizar o meu relacionamento com Deus, de estabelecer padrões, de estabelecer rituais. Essa batalha espiritual, a nível pessoal, ele tem avançado. E a gente tem ficado adormecido com isso. Porque a gente se acostuma muito fácil com padrões. Porque a nossa mente, ela foi criada, a nossa mente humana, ela é padronizada, né? Ela é muito fácil de absorver os padrões. Padrões culturais, padrões linguísticos, padrões matemáticos, padrões científicos. E aí, quando chega na questão espiritual, a gente quer padronizar também. A gente quer formar linhas de raciocínio de Deus, a gente quer estudar Deus. A gente quer traçar uma linha reta e dizer, ó, Deus age assim, 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 assim. Sendo que a mente do Senhor, a mente de Cristo é inalcançável. É inalcançável para nós. A gente nunca vai conseguir alcançar a mente do Senhor. Nunca. Então, a não ser que a gente esteja nele, né? Quando a gente for para a glória, aí sim. Tanto é que lá, queria ler o texto com vocês. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, versículo 9. Diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte nós conhecemos. A gente não conhece o todo. Nunca vai chegar aqui, não. Enquanto a gente estiver aqui, em carne, a gente não vai conhecer o todo, a gente vai conhecer em parte. Tanto é que nem orar a gente sabe.
né? O terceiro Espírito que ora por nós. Aí ele continua dizendo assim: mas quando o que é perfeito vier, então o que é em parte será aniquilado. E aí ele vai continuando, fala sobre a questão de se tornar homem espiritual, né? E aí no 12 ele continua: porque agora vemos através de um espelho, sombriamente. Mas então, quer dizer, quando ele vier, então veremos face a face. Agora eu o conheço em parte, mas então eu conhecerei como também eu sou conhecido. Então, até a gente ir para o Senhor, quer dizer, a gente morrer e ir ter com Ele, ou quando Ele vier em glória e levar a igreja dele, até lá a gente não vai ter esse acesso, a gente não vai conhecer Ele na plenitude. E por essa falta de conhecimento e desejo nosso de tê-lo, aí é justamente onde o inimigo chega e oferece as facilidades, né? E oferece os padrões para suprir essa falta aqui. E aí é que eu preciso entender que a presença do Senhor na minha vida, ela vai se manifestar na dependência dele, não da minha. Não da minha dependência, mas na dependência dele. Então, por isso que às vezes a gente se frustra quando vai para um culto, ou quando vai para uma vigília, ou quando entra na presença do Senhor e a gente não sente Deus, né? Porque a gente sabe quando o Senhor ele nos usa, a gente sente no nosso corpo, a gente sabe disso, né? O nosso espírito sabe disso. Mas quando a gente vai para um culto, quando a gente vai para uma reunião e que, digamos assim, o Senhor não toque em nós, ou o Senhor não se manifesta através da nossa vida, ou a gente se frustra, muitas das vezes, ou a gente força uma apresentação, ou a gente inventa. E esse é o pecado, né? Esse é o erro nosso. E Satanás aplaude isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a religiosidade, ou a religião, prefiro falar religiosidade, ou a religião, de querer padronizar as manifestações de Deus, ou de querer alcançar Deus através de um ritual, ou de querer sentir a manifestação do Senhor através de um padrão que eu criei, ou que eu sigo. E nisso a gente tem errado. E essa é uma guerra que a gente tem vacilado bastante. E essa questão do relacionamento com Deus é tudo na nossa vida. É tudo. É onde eu recebo o amor do Senhor, é onde eu recebo a graça, é onde eu sinto a presença de Deus, é onde eu sinto o calor do Senhor, é onde eu sinto segurança, é onde eu sinto a minha liberdade, é onde eu sinto tudo que eu preciso de Deus. É o meu lugar em Deus que independe do ambiente que eu vivo, ou do ambiente que eu crio, ou que outra pessoa pode criar. Por isso que Paulo ia para a prisão e para ele não tinha diferença. Por isso que ele vivia um período de abundância e de escassez, e para ele também não tinha diferença. Porque ele tinha esse relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, verdadeiro, real, ele supre tudo na nossa vida. Supre todas as carências, supre todas as faltas. E essa é a grande libertação. A libertação nossa disso, do que nos prende, do que nos traz para cá, entendeu? Então, o Senhor vem para suprir isso, mas isso é através de um relacionamento pessoal
limpo, puro, simples com o Senhor. É algo de eu sentar com meu pai e conversar com ele. Eu sentar com meu amigo Jesus e conversar com ele. Desculpa estar falando isso, e talvez isso seja coisa de, de novo convertido. Mas só que a nossa mente, muitas das vezes, ela tem uma tendência aí, né, para os caminhos de padrão. E se eu não tiver toda hora, né, me relembrando, trazendo para mim, eu termino me acostumando a um padrão, termino me entregando a ele, perco a intimidade com o Senhor, como deveria ser. E essa é a nossa grande batalha, né? O nosso posicionamento em Deus. Nosso posicionamento em Deus. Por isso que Tiago 4, só falar esse último texto aqui. Tiago, capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aqui texto que fala sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Tiago, né, gente? Tiago 4. Me ajuda aí alguém, rapidinho. Tiago 4, 7. Tiago 4, 7. Isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa palavra sujeitar significa entregar-se completamente ao domínio dele. No grego, né? Entregar-se completamente ao domínio dele. É ele que faz. Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada para receber o favor do Senhor. Ele faz. Até porque qualquer coisa que eu tentar fazer não vai ser suficiente para receber o favor de Deus. O favor de Deus, ele é imerecido. Nada que eu faça vai atrair o favor de Deus. Mas a graça do Senhor fez com que isso fosse possível para nós. Então, sujeitai-vos a Deus. Entregue, né? Se entregue completamente. Sujeitar não é você simplesmente ficar numa posição ali, não, mas é dar a ele o direito de controlar a tua vida. Dá a ele o direito de controlar a sua vida completamente. E aí, feito isso, nós temos condição... Encontrei isso na internet sobre feito isso. Nós temos condições de resistir a esse inimigo, né? É uma consequência, quase. Então, essa é a grande arma nossa, né? Deixar o Senhor ser Senhor sobre a nossa vida. Essa é a grande batalha espiritual a nível pessoal. Satanás, ele vai querer sempre ser, vai querer assumir essa paternidade. Esse é o desejo do coração dele, de querer assumir essa paternidade. Do outro lado, a gente se deixar ser filho de Deus e não colocar limites, padrões, rituais, para que ele se manifeste, use, trabalhe na nossa vida, enfim, faça aquilo que ele quiser. Foi a oração de Maria, né? Amém? 3 horas certinho, 1 hora. Amém? Ficou claro, gente, isso daí? Tem alguma pergunta? Amém, pastor. Ficou muito claro. Foi perfeito. Muito bom.
Principalmente, se o senhor me permite, né? Principalmente hoje em dia, né? Que estamos em meio a tantos que se intitulam profetas, bispos, entre outros, né? Uhum. E é isso que a gente tem que vigiar, né? Nesses padrões que estão se estabelecendo, né? A forma também estão criando padrões para a manifestação do Espírito Santo também, né? E a gente precisa vigiar nesse aspecto também. Sim, com certeza. Isso daí desenrola tanta coisa, gente. Se a gente for entrar em detalhes, a gente vai desenrolar tanta coisa. E a gente vai chegar à conclusão de que a gente limitou Deus a agir dentro de um prédio e acabou. Ou dentro de um quarto da nossa casa que separamos para orar. E isso é muito perigoso, né? É muito perigoso para nós. Então, quando você estiver no ônibus, deixa Deus agir. Quando você estiver no avião, deixa Deus agir. Não importa se você está com, com os seus, o seu ambiente, no seu ambiente, né? Deixa Deus agir. Ele está ali, né? Ele é Senhor. Ele rompe todo tipo de dimensão para ele não tem limite. Então, Deus, o mesmo Deus que age dentro de um prédio, onde tem muita gente, é o mesmo Deus que age fora de um prédio. Isso vai desenrolando tanta cadeia na nossa vida, vai estabelecendo tanto limite na nossa vida, que a gente só se deixa ser usado naqueles ambientes ou naquela atmosfera, né? Então, isso é muito perigoso, né? A gente tem constrangido o Espírito Santo a não se manifestar. Isso é um pecado. Isso é um pecado. Então, a gente Eu precisa faço, pensar. Oi, André, eu, pode falar. eu faço isso sempre. Eu nada contra, né? Desde o dia que me converti, porque eu disse para Deus que eu mesma de conhecer Cristo, eu dizia que eu não era daqui. E agora que sou de Cristo, sei bem que não sou daqui deste mundo. E eu sempre achei que no templo ficava limitada. E eu dizia, Senhor, por que estou limitada neste lugar? Né? Eu não quero ter limites para as tuas coisas. Tuas coisas não têm limite, as tuas coisas a gente tem que ir e tem que buscar, né? Não tem barreira, não tem muros para as tuas coisas. E do ano passado para cá, então, mais ainda, né, pastor? Então, hoje eu estava lá limpando um banheiro e ouvindo louvor, senti a presença do Espírito e adorei o Senhor ali. Eu digo, Senhor, eu estou limpando, tu sabe que é o meu trabalho, e às vezes eu não tenho tempo de parar para fazer isso, mas eu vou te adorar aqui agora. Aqui agora te adorando, Senhor, te adorando, dizendo que tu é o meu Deus, que tu é o meu Senhor, que tu é o único na minha vida. E aí eu sinto a presença do Espírito comigo, né? E isso tem me deixado muito feliz de estar aprendendo que não precisa ficar só nas paredes, lá nas paredes. Eu nunca gostei muito disso mesmo. Acho que é pela minha inconstância, do jeito que eu sou uma pessoa muito, assim, eu sou muito, não sei explicar, sabe? As coisas para mim, assim, elas não tem que ser o normal. Eu sempre acho que tem que ser anormal, né? Porque quem é de Cristo Jesus é anormal, não é normal, né? É fazer o que tu faz, né? Vamos falar assim. O que eu vejo os outros também fazendo, eu acho isso lindo, eu digo assim, pá, ó, vou me espelhar neles porque é o mesmo meu pensamento, né? Porque eu estava terça-feira numa outra faxina, o meu patrão me contou uma coisa do filho dele, me assustei como evangelizadora de crianças e jovens, fui até a vida dele e orei, o Espírito vai lá e ora nele, como pai. Fui lá e orei. Peguei no braço dele, quando peguei no braço dele e comecei a orar, o homem começou a tremer. Eu digo, o Espírito está aqui, então vamos fazer aquilo que o Espírito quer. Porque eu acho que a igreja ela é um limite para a gente, né? Determinados
comandantes dela, né? Não são todos, mas determinados fazem com que a gente fique muito preso ali. E uma das coisas da minha liderança, que é bastante briga às vezes, é sobre isso, né? Sobre o ficar preso. E eu não gosto de ser presa. O Senhor me trouxe para este mundo para ser livre. Livre dentro das coisas dele, né? Dentro de tudo aquilo que ele já colocou para mim, das crianças, dos jovens. Então, não tem limite para falar de Jesus para as crianças e para os jovens. Não tem. É sem limite, porque aí a gente vai ver 1.500 coisas que dá para fazer, falando de uma forma de brincadeira com as crianças, né? Para eles entenderem. Tanto é que é mais fácil uma criança aceitar Cristo do que um adulto, né? Então, é fantástico isso, fantástico. A gente precisa ter muito cuidado também em relação a isso, né? Porque a gente não pode tocar na noiva do Senhor. Não pode. Porém, a noiva não é uma instituição. Não é. A noiva é um ajuntamento de pessoas. Existe uma noiva só. Né? Existe a noiva. A gente precisa ter... Esse é muito complicado a gente conversar. Né? Esse seria um outro assunto que não tem... que não está ligado a tudo isso que a gente conversou, mas que não convém colocar aqui agora, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado em tocar na igreja do Senhor. Não estou falando nas instituições, tá? É importante a congregar muito, a Bíblia fala sobre isso. É importantíssimo. É muito importante. Nós tenhamos a nossa congregação, o ajuntamento de pessoas, e ali a gente vai ouvir a palavra, a gente vai testemunhar, a gente vai estar junto como igreja, como irmãos, como corpo de Cristo. É um negócio bem complicado de trabalhar. Eu tenho medo de mexer nisso, gente. Eu tenho mais medo de falar sobre isso do que falar sobre batalha espiritual. Eu estou falando sério. Porque é muito sensível, é uma coisa muito sensível. A noiva de Cristo é muito linda. É muito linda. E eu tenho muito medo de tocar nela. Ela não é a minha noiva, é a noiva de Jesus, né? Então, eu não posso tocar nela de jeito nenhum. Ferir muito mais. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? A gente não confundir a questão de instituição religiosa com a igreja de Jesus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Então, aqui, cada um de nós, tá? tem pastoras que tem o local da sua reunião pública com os irmãos, mas aqui é só uma igreja. Vocês entendem isso, vocês estão sabendo o que eu estou falando. Então, assim, a gente precisa ter muito zelo, né, com as coisas do Senhor, muito zelo, muito cuidado com tudo, e que o Senhor nos tenha misericórdia de nós. O Senhor tenha misericórdia da nossa vida, para que a gente não fuja do que Ele tem para nós, né, dos ensinos do Senhor, que a gente não fuja daquilo que Ele nos ensinou, né, que está aqui. Está aqui na palavra, né? Tudo está aqui. Tudo que eu estou falando aqui não é novidade. Não é novidade nenhuma. O que a gente está conversando aqui não é nenhuma novidade. Está tudo aqui na palavra. Vocês já sabem. A gente só está conversando entre a gente, esclarecendo, trazendo algumas coisas para a nossa lembrança, exortando em relação a alguns pontos. Mas a gente já sabe disso, né? Tudo aquilo que foi falado nas aulas passadas, já se sabe. Tudo que os outros pastores falaram, a gente já sabe. Tudo que vai ser falado, a gente já sabe. Porém, o Espírito Santo está querendo, através desses ensinos, ele está cuidando de nós. Ele está, digamos assim, nos lembrando, tirando, muitas das vezes, as camadas que estão nos nossos olhos, para que aquele ensino ou aquela
palavra ou aquela direção se torne mais claro para nós. Mas cada um de nós aqui já tem um conhecimento suficiente das coisas espirituais, de relacionamento com Deus, de vida com Deus, de oração, de batalha espiritual. Assim, esse grupo que o Senhor formou, aqui essa igreja que o Senhor trouxe, eu vejo vocês assim, eu não vou falar aqui nada de hipocrisia, não. Mas, assim, às vezes eu tenho receio de ministrar aqui, porque eu sei que vocês conhecem a palavra, sei que vocês têm intimidade com o Senhor, e que talvez o que eu esteja falando são coisas são coisas muito comuns para vocês. Eu falo assim, meu Deus do céu, eu vou falar sobre isso, Jesus. Eu estava ali orando, eu estava orando ali deitado, orando, eu falei, Senhor, o que eu falo sobre isso? Senhor, mas ali tem pastor, tem pastora, tem gente que tem intimidade com o Senhor, assim, muita intimidade contigo, o Senhor quer que eu fale sobre isso? Ele falou, sim, fale sobre o relacionamento comigo. Eu falei, ok, então vamos lá. Me desculpa se a gente entrar em coisas tão profundas, mas o que o Senhor quis trazer para nós, para encerramento desse tema que ele tinha colocado no meu coração, de batalha espiritual a nível pessoal, é sobre relacionamento. E que a gente tenha muito cuidado com o relacionamento com o Senhor. Muito cuidado, muito zelo com isso. Não ao ponto da gente estabelecer rituais, mas ao ponto dessa influência da religião e das nossas ensinos passados ou costumes, alguma coisa vem interferir nisso. Porque é algo que vai fazer diferença, muita diferença nesses dias, muita mesmo. O relacionamento pessoal nosso com o Senhor vai fazer, digamos assim, toda a diferença. Toda a diferença. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, ok? Eu não vou tomar mais o tempo de vocês, é 3h12, 9h13 aí da noite. Eu estou aqui, qualquer coisa, vocês mandam mensagem no WhatsApp, pergunta, questiona, fica à vontade, ok? Pastor Iracema, a senhora quer falar alguma coisa da próxima aula? Pastor, na verdade, esse grupo que encerra hoje, vou sustentar ele até domingo. Aí depois eu migro o link de inscrição para o Children oficial. Ou o senhor quer que estende mais tempo esse grupo? Batalha espiritual. Não sei, pastora. Você que sabe. Você que é administradora. Eu vou Você ficar é com ele genia. aberto, então, até domingo. Aí, domingo, eu migro o link lá para o Children oficial e encerro o grupo. Tudo bem? Que aí dá tempo para o pessoal. Ei, Ana! Ei, gente! Que turma bonita! O pessoal é crente, estava na vigília, viu? Meu, esse povo é crente! Para dar um tempo para o pessoal conversar um pouco sobre a aula de hoje, pastor. Tá. E aí o senhor postar também a aula. Pode ser? Certo, ok. Pode ser, sim. Pode Então, ser. domingo à noite eu Gente, encerro ele. ok. Legal. Boa noite. Boa noite, noite. pastor. Boa Boa noite a todos. Muito Boa noite. obrigada. Muito obrigada. Boa noite a Tá todos. aí, Ana. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada pela aula, Vem cá. Senhor a todos. Muito obrigado. Aula simples igual Jesus. Simples. Amém. Muito bom. Sandra. Muito bom. Tudo bem, Alessandra? Boa noite, tchau. Fica na paz de Deus. Boa noite, bom descanso. Finalmente. Graças a tua botar todo mundo para cama agora, os filhos, tudo para cama.
Escutar. Ai, Deus. Mas Obrigada, dormir pastor. todo Deus mundo, que amanhã, abençoe. 7h30, todo mundo está em pé. O negócio aqui é pesado, o negócio aqui não é brincadeira, não. Quartel aqui, minha filha, é forte. Muito obrigado, pastor. Muito obrigada a De todos. nada. Oi, Lúcia. Maravilhoso, maravilhoso. Engrandecedor. Boa noite para vocês Muito todos. Boa obrigada. noite. Simples e profundo, igual Jesus. Amém. Tchau, Geni. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Sério, que Deus te abençoe. Amém, pastor. Obrigada. Tchau, pastor. Paz. Paz. Deus Paz, abençoe. gente. Bom Paz. descanso. Beijo, Geni. Tchau, Tchau, queridas. gente.